Meus pais disseram que não haveria espaço suficiente para mim no retiro anual da família. Depois, convidaram 118 pessoas, todos os meus 6 irmãos, suas famílias, os sogros, até primos e amigos. Eu não disse uma palavra. Tomei uma atitude. 9 horas depois, minha mãe estava gritando. E então, como foi o retiro? Perguntou minha amiga Mia, como se comentasse sobre o clima. Pesquei. Que retiro? Ela deu uma risadinha e inclinou a cabeça. Sua irmã postou sobre isso. Parecia incrível. Camisetas combinando e tudo. Ela pegou o celular. E lá estava uma foto tirada de cima. Um drone, claramente. Um resort enorme, às margens de um lago. 118 pessoas posando em fileiras perfeitas, como se tentassem quebrar um recorde familiar. Um banner se estendia no meio. Retiro Anual da Família 2025. Reconheci cada rosto. Meus pais no centro, meus 6 irmãos, seus parceiros, seus filhos, alguns primos que eu não via há anos, até os sogros. Tinha um esquema de cores. Tinham crachás plastificados. Todos menos eu. Ah, disse eu, forçando um sorriso leve. E eu não fui. Mia piscou. Ah, entendi. Entendi. Ela começou a dizer algo, mas eu fiz um gesto com a mão e dei um gole no vinho. Não parecia valer a pena explicar. Não ali, com 6 pessoas conversando sobre leite de aveia e pacotes de viagem na mesma mesa. Não enquanto os espetinhos de camarão ainda circulavam como se tudo fosse normal. Então, fiz o que sempre faço. Sorri. Assenti. Ri de uma história que nem ouvi direito. Fiz contato visual, inclinei a cabeça. Mantive a compostura. Meu coração, no entanto, corria em círculos, como se tivesse acabado de lembrar de algo urgente. 10 minutos depois, pedi licença para ir ao banheiro. A luz do corredor zumbia acima de mim. Fechei a porta, travei com cuidado e sentei na beira da banheira. Cheirava a sabonete de lavanda e gel de cabelo. Abri o celular. Primeiro o Instagram. Havia dezenas de fotos. Brunches à beira do lago, noites em volta da fogueira, meus irmãos segurando bebês, minhas irmãs com vestidos de verão combinando e bonés escritos Retriat Crew. Uma foto dos meus pais dançando devagar sob luzes penduradas. Alguém tinha organizado tudo isso. Existia uma planilha. Isso não foi algo casual. Olhei o story da minha irmã. Tinha até uma hashtag Retiro para reconectar. Então me lembrei da ligação de algumas semanas antes. Perguntei casualmente para minha mãe. Ei, a gente vai fazer alguma coisa esse ano pro retiro? Ela parecia apressada. Vamos manter pequeno, disse. Não tem espaço para todo mundo. Sem espaço, né? Na hora, nem pensei muito. Ela falou de um jeito tão leve e eu, acostumada ao papel silencioso de filha do meio, aprendi a não insistir, a não ocupar espaço. Então, não fiz mais perguntas. Não perguntei as datas. Nem quem iria. Achei que, se algo acontecesse, eu acabaria sabendo. Continuei rolando a tela. 118 pessoas. Uma foto em grupo onde minha ausência se destacava como um dente faltando. E o mais ridículo é que isso nem era novidade. Quando eu tinha 10 anos, teve uma festa de aniversário de um primo que ficou cheia demais para mim. Aos 15, descobri que a família tinha passado um fim de semana na casa do lago. Meu nome não estava no grupo de mensagens. Lembro de uma vez ajudar a montar as lembrancinhas de um desses retiros. Passei as malditas camisetas. E mesmo assim, lá estava eu ainda surpresa, ainda com esperança, eu acho. As lágrimas vieram rápido, silenciosas, controladas. Não chorei alto. Seria teatral demais. Essas eram o tipo de lágrimas que escapam antes de você perceber que começou a chorar. Não fazem barulho, só ardem. Ouvi uma batida na porta do banheiro. Tá tudo bem? A voz de Mia. Limpei a garganta. Sim, coisa de estômago. Já saio. Ela fez uma pausa. Quer que eu te traga algo? Não, tô bem.
Obrigada. Fiquei parada por mais 1 minuto. Depois levantei, lavei o rosto e tentei reparar o estrago. O rímel tinha borrado um pouco. Passei papel higiênico embaixo dos olhos, ele se desfez na hora e acabei rindo de mim mesma. No espelho, não parecia que eu estava com raiva ou triste. Só, vazia. Endireitei os ombros, dei a mim mesma um sorriso ensaiado. Nem caloroso, nem falso sou o suficiente para disfarçar. E saí do banheiro como se nada tivesse acontecido. A festa ainda estava animada. Alguém ria alto. Alguém abria uma garrafa de vinho. Alguém explicava o melhor jeito de assar couve-flor. Sentei de novo, aceitei a sobremesa, sorri, interpretei normalidade. Ninguém percebeu nada. Mas algo tinha mudado. Algo fundo. Eu não precisava explicar o que eles tinham feito. Nem perguntar o porquê. Naquele momento, eu não sabia, mas estava a 24 horas de fazer algo que mudaria tudo. Antes, eu achava que solidão era algo que acontecia quando você não tinha ninguém. Descobri que é bem pior quando você está cercada de gente, até de família, e ainda assim se sente uma convidada indesejada na própria vida. Sou a número 4 de 7. Não é bem filha do meio. É mais a gente esqueceu ela no carro. O que, aliás, já aconteceu uma vez. Eles lembraram antes de sair do estacionamento, então acho que não conta. Minha família é grande, barulhenta e musical, tipo uma versão caótica dos Von Trapp, sem os nazistas, mas ainda assim meio opressiva. Todo mundo canta. Alguns tocam instrumentos. 2 transformaram isso em carreira. Os jantares de família vinham com harmonias. Os shows de talento eram obrigatórios. As apresentações em grupo eram gravadas e postadas no YouTube. Eu sou desafinada. Demorei para descobrir. Achei que era normal, cantava no chuveiro, cantarolava no carro. Até que um dia, por volta dos 7 anos, entrei no coro de parabéns e minha irmã mais velha fez uma careta como se eu tivesse a esfaqueado com uma flauta. Clara, por favor, ela disse. Você está achatando tudo. Não fazia ideia do que isso queria dizer, mas as risadas me explicaram o suficiente. Virou piada interna. Clara, a poluidora sonora. Clara, a mata-clima. Em certo momento, meu irmão fez um ranking dos 7 irmãos baseado em habilidade musical. Meu nome nem aparecia. A legenda dizia: algumas coisas não podem ser medidas. Eu tentava ser engraçada. Achei que talvez fosse a única outra coisa que eu podia fazer bem. Mas minhas piadas nunca funcionavam. Humor seco não tem graça num grupo que acha que pastelão é o auge da comédia. Eles até criaram um termo. Clarear uma piada significava contar uma piada que ninguém ri. Usavam até entre si. Essa foi tão ruim, parece uma piada da Clara. Eles riam mesmo quando eu não estava por perto. Uma vez perguntei para minha mãe se ela achava que eu era engraçada. Ela sorriu como se eu tivesse perguntado se eu tinha asas. Você é esperta, disse. Mas não exatamente divertida. Depois disso, parei de tentar. Na escola, testava meu humor com os amigos, mas sempre recuava com medo do silêncio. Aprendi a ser quieta, prestativa, agradável. Funcionava melhor assim. Anos depois, comecei a escrever. Pensamentos engraçados, situações constrangedoras transformadas em esquetes, observações que me faziam rir sozinha. Ainda não me via como alguém engraçada, só alguém tentando entender porque nada nunca parecia se encaixar direito. Um dia, resolvi apresentar algumas dessas anotações. Nada grande. Um open mic local. Lugar pequeno, iluminação horrível, microfone que chiava se você respirasse errado. Mas o público riu. Não por educação. Não por pena. Riram de verdade, surpresa, genuína. Fiquei viciada na hora. Demorei meses para contar para minha família. Já me apresentava de vez em quando. Nada viral, nada enorme, mas com pessoas reais, risadas reais, sets reais. Parecia algo de verdade. Lembro exatamente do dia em que mencionei. Estávamos sentados depois do jantar, meu pai contando a mesma história pela 3ª vez, todo mundo nos papéis de sempre. Limpei a garganta.
Então, eu tenho feito umas apresentações de comédia. Eles piscaram pra mim. Tipo, se apresentando mesmo? Perguntou minha irmã mais nova, com um sorriso debochado. Sim. Stand-up. Num clubinho no centro. Meu irmão realmente riu. Você? No palco. Bom, não é um estádio, respondi. É mais tipo chão grudento e cerveja vencida, mas sim um palco. Eles riram de novo. Não de forma cruel, mas como quando alguém diz que está treinando para ser astronauta aos 30. Você nunca foi engraçada, disse minha mãe, num tom gentil. Mas é fofo. É bom ter um hobby. Eu quis acreditar que era só surpresa. Que, quando me vissem se apresentar, entenderiam. Que ficariam orgulhosos. Talvez até mudassem a forma como me viam. Talvez o rótulo de sem graça finalmente fosse apagado. Convidei todos. Escolhi um bom show sexta-noite, público animado, gente receptiva. Vesti uma blusa nova, ensaiei meu texto até decorar cada pausa, e cheguei cedo para reservar lugares. Enquanto as pessoas entravam, eu não parava de olhar para a porta. Um casal do meu show anterior acenou para mim. Alguém elogiou meus sapatos. A sala foi enchendo aos poucos e eu, ainda olhando para a porta. Até o momento em que o apresentador disse meu nome. Ninguém apareceu. Olhei a plateia uma última vez enquanto subia ao palco. Nenhum rosto conhecido. Doeu mais do que eu esperava. Não como um soco, mas como um vácuo. Como se todo o ar do lugar tivesse decidido ir embora de repente. Mas eu sorri. Comecei com uma piada leve. Consegui risadas. Encontrei o ritmo. E arrebentei. Naquela noite, alguém veio me dizer que não ria tanto havia meses. Outra pessoa perguntou onde podia me achar online. Eu devia estar orgulhosa. Mas só conseguia pensar na cadeira vazia da terceira fileira, que eu tinha reservado para minha mãe. Dizem que a vida de um comediante é fazer os outros rirem enquanto você chora por dentro. Naquela noite, isso nunca pareceu tão verdadeiro. Depois disso, parei de convidá-los. Não por rancor, por autopreservação. Eles nunca mais perguntaram sobre isso. De vez em quando, alguém comentava sobre uma nova música lançada ou um parente que conseguiu uma turnê, e outro dizia: Ah, a Clara tem aquela coisinha de comédia dela. Como se eu estivesse tricotando gorros para esquilos. Eu ainda sorria, assentia, ria das piadas deles. Mas por dentro, algo mudou. Parei de esperar que aparecessem. Parei de acreditar que o desfecho seria diferente, que a piada final não fosse eu. E o mais curioso? Eu não planejei nada. Essa é a parte engraçada. Ou irônica. Ou simplesmente humana. Depois que descobri sobre o retiro, aquele que toda a minha família foi enquanto eu ficava em casa, comendo sobras e fingindo que não ligava. Voltei para casa, abri o notebook e fiquei olhando para o cursor piscando por uns 20 minutos. Então comecei a escrever. Não algo engraçado. Não algo ensaiado. Apenas, honesto. Na noite seguinte, eu tinha uma apresentação no clube. Ia fazer meu material de sempre histórias desastrosas de namoro, minha teoria de que leite de aveia é basicamente papelão líquido, e que pessoas que dizem vamos retomar esse assunto depois merecem um cantinho especial no inferno. Mas quando chamaram meu nome, deixei as anotações na bolsa e subi ao palco com algo novo. Grande parte dos comediantes, comecei no microfone, entra pro stand-up porque a família ria das piadas deles. Eu entrei porque a minha, nunca riu. Risos leves da plateia. Eles, na verdade, criaram uma categoria para isso. Piada da Clara. Tipo uma piada de pai, só que mais maldosa. E aparentemente, contagiosa. O público riu de verdade. Então continuei. Na minha casa, contar uma piada ruim não era só um fracasso. Era um escândalo familiar. Eu devia ter tido meu próprio documentário A Garota que Não Era Engraçada. Essa arrancou aplausos. Falei sobre como meus irmãos todos sabiam cantar, até os bebês da família tinham ritmo, e como eu era basicamente o público designado, a animadora oficial só que sem animação. E então eu disse:
Na semana passada, meus pais me disseram que não havia espaço para mim no retiro anual da família. Depois convidaram 118 pessoas. A plateia reagiu com aquele suspiro seguido de riso, minha reação favorita. Deixei o silêncio pairar por um segundo. Então, acho que realmente não tinha espaço. Não no resort, mas na ideia deles de quem faz parte. Saí do palco ovacionada de pé, mas não me senti vitoriosa. Senti como se tivesse arrancado um espinho que estava preso debaixo da pele há anos. Doía, mas finalmente dava para respirar. Na manhã seguinte, às 7h03, o telefone tocou. O nome da minha mãe na tela. Deixei tocar. Depois tocou de novo. E de novo. Na quinta vez, atendi mais por curiosidade mórbida. Ela não disse um oi. Não fez pausa. Começou gritando. Como você ousa? Alguém viu seu showzinho? Ela sibilava. Contaram o que você disse. Você nos humilhou. Nada de você tá bem? Nem meia pergunta sobre o que eu estava pensando. Só fúria em volume máximo. Foi um set de 10 minutos, eu disse. Nem citei nomes. Não precisava, ela retrucou. Todo mundo sabe quem somos. Seus irmãos têm reputação a zelar. Você está nos jogando na lama só porque não teve o que queria. Quer dizer, só porque não fui convidada, respondi, seca. Ou ainda estamos fingindo que isso não aconteceu? Ela não respondeu. Você sabe o que seu irmão disse? Continuou. Disse que pode perder um show por causa disso. E sua irmã está arrasada, diz que as pessoas estão chamando ela de falsa online. Então, você está dizendo que as pessoas acreditaram em mim? Silêncio. Entendi. Ela desligou. Eu não chorei. Nem fiquei com raiva. Senti algo mais frio do que isso. Como se eu tivesse acabado de ouvir, pela 100ª vez, que a imagem deles era mais importante do que eu. Na hora do almoço, os grupos de mensagem começaram a explodir. Minha irmã mandou um textão digno de novela, dizendo que sempre me apoiou, o que é hilário, considerando que ela já contou a um namorado que eu era emocionalmente apática demais para ser engraçada. Meu irmão me mandou um áudio que parecia um comunicado de imprensa envolto em passivo-agressividade. Acho muito tóxico você trazer assuntos de família para o seu trabalho. Você sempre teve problemas com limites, né? Limites. Tipo aquele que dizia que eu não deveria ir a um retiro com 118 pessoas porque eu ocupava espaço demais. Uma prima entrou na conversa para dizer que eu estava exagerando. Provavelmente foi só um mal-entendido, ela disse, como se eu tivesse interpretado errado um convite em massa acidental para todo mundo, menos para mim. Uma tia mandou mensagem dizendo que estava orando por mim. Outra disse que eu tinha partido o coração da minha mãe. E sabe de uma coisa? Parte de mim queria explicar, esclarecer, dizer ei, eu não estava tentando magoar ninguém, só queria finalmente contar a verdade. Mas a verdade é que eles não queriam explicação. Queriam que eu calasse a boca, que eu voltasse a ser a filha do meio quieta, que engole tudo e mantém a paz. E eu estava cansada. Naquela noite, gravei um vídeo. Não era um stand-up. Não era um sketch. Era só eu sentada no sofá, de moletom, segurando uma caneca da qual nem estava bebendo. Oi, eu disse. Então, acho que alguns de vocês viram meu último show, e aparentemente isso incomodou algumas pessoas. Parei, respirei fundo. O negócio é o seguinte: se sua família te diz por 20 anos que suas piadas não são engraçadas, e uma noite, centenas de estranhos riem até chorar, você tem todo o direito de falar sobre isso. De se curar da forma que precisar. Eu não gritei. Não citei nomes. Nem precisava. Eu só contei a verdade. Eu costumava achar que era a pessoa menos engraçada do mundo, porque minha família dizia isso. Mas então subi num palco, e as pessoas riram de mim, comigo, por mim, e eu percebi que eu não era sem graça. Eu só não era o tipo de engraçada deles. E talvez tudo bem. Olhei direto para a câmera. Ah, e mais uma coisa acrescentei. Se você organiza um retiro para 118 pessoas e diz que não tem espaço para sua filha, talvez não deva fingir surpresa quando ela resolve falar sobre isso.
postei o vídeo, fechei o notebook. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava me preparar para reagir ao que viesse dos outros. Eu só fiquei ali, esperando. O vídeo não apenas caiu na internet, ele explodiu. Postei à meia-noite, achando que teria alguns milhares de visualizações, talvez ficasse um pouquinho viral. Acho que subestimei o apetite das pessoas por uma honestidade seca, direta e entregue por alguém de moletom. Ao meio-dia, o vídeo já tinha mais de 300 mil visualizações. Às 6 da tarde, eu estava nos tópicos mais comentados com a hashtag Clarizate. Na manhã seguinte, já passava de 500 mil. E quando abri a porta para pegar um café, lá estavam eles, meus pais e 2 dos meus irmãos parados na minha varanda como se eu fosse o chefe final de um videogame pro qual eles nunca se deram ao trabalho de treinar. Você precisa tirar o vídeo do ar, disse meu pai, sem nem cumprimentar. O rosto dele estava vermelho. Minha mãe, de lábios cerrados, tremia de raiva visível. Meu irmão, vamos chamá-lo de Chad, porque claro que Chad estava de braços cruzados, parecendo o modelo de um cartaz motivacional sobre disciplina. Você humilhou esta família, disse minha mãe. Você nos transformou em uma piada. Eu não fiz de vocês uma piada, respondi, calma como um túmulo. Vocês fizeram isso. Eu só transformei em punchline. Chad deu um passo à frente. Você não pode simplesmente postar essas coisas sem sofrer as consequências. Isso é difamatório. Engraçado, você não pareceu se importar quando eu convidava vocês para os meus shows e ninguém aparecia, retruquei. Agora, de repente, todo mundo é inscrito no canal. Viemos aqui para tentar conversar com você, disse meu pai, olhando nervoso pro quintal do vizinho. Podemos entrar? Não respondi, seca. E só para avisar, se alguém começar a gritar, eu vou filmar e postar. Eles piscaram como se eu tivesse dado um tapa coletivo. Você está ameaçando sua própria família? Minha mãe arfou. Não, disse eu. Estou me protegendo das mesmas pessoas que me cortaram de um retiro com 118 pessoas e depois ficaram bravas porque eu mencionei isso no palco. Chad murmurou algo entre dentes. Peguei o celular e abri a câmera. Eles recuaram como se eu tivesse sacado uma arma. Já deu, né? Falei, e fechei a porta. Eles ficaram parados ali por alguns segundos. Olhei pelo olho mágico. Minha mãe parecia prestes a gritar. Meu pai parecia querer evaporar. E Chad? Chad parecia pronto para processar alguém, o que, ironicamente, se provou profético. 3 dias depois, chegou uma carta legal. Quer dizer, Legalise digitada em Times New Roman, espaçamento torto e mais erros de digitação do que um e-mail de golpe nigeriano com o assunto a preocupação familiar urgente. Era do Chad. Aparentemente, ele resolveu redigir uma notificação extrajudicial exigindo que eu tirasse o vídeo imediatamente, ou enfrentaria consequências legais por deformação. Sim. Deformação. Eu nem sabia se devia ficar ofendida ou impressionada. Para deixar claro, o Chad tem, de fato, um diploma de direito. Mas é em comércio internacional, e atualmente ele trabalha com compliance corporativo numa empresa de transporte marítimo. A coisa mais agressiva que o Chad provavelmente já processou na vida foi uma cadeira de escritório quebrada. Eu não respondi à carta. Fiz um vídeo em vez disso. Não mencionei o nome dele, nem mostrei o documento real. Simplesmente li uma carta de cessar e desistir totalmente fictícia, cheia de erros hilários, com uma trilha sonora dramática para dar um toque especial. Fui intimada a remover meu vídeo, disse eu na narração, porque aparentemente mencionar que não fui convidada pro retiro da minha própria família agora é crime federal. Em algum lugar, a primeira emenda deve estar chorando. O vídeo foi ao ar numa quinta-feira. Na sexta, já tinha 900 mil visualizações e 3 convites para entrevistas. O público amou especialmente o tom sarcástico e a assinatura falsa que li no final. Respeitosamente, Chad, o executor. Isso escalou tudo. Todos ficaram em alerta. Eu ainda tinha uma pontinha de esperança de que alguém da família fosse me mandar uma mensagem dizendo algo como: Ei, a gente errou. Ou talvez: Agora eu te entendo. Mas não. As mensagens eram todas sobre controle de danos, imagem pública, vergonha. Ninguém pediu desculpas.
Ninguém perguntou como eu estava. Então eu dei a eles o silêncio aquele que eles nunca mereceram, mas definitivamente precisavam ouvir. Saí dos grupos de família. Tranquei o Facebook. Arquivei o Instagram. Até o Spotify limpo, sem uma única playlist compartilhada restando. Minha mãe me mandou uma última mensagem antes de ser bloqueada. Você transformou sua própria família em motivo de riso. Espero que esteja orgulhosa. E o mais curioso é que, eu não estava orgulhosa. Mas também não estava envergonhada. Eu estava livre. As consequências, no entanto, foram feias. Alguns dos meus irmãos que trabalham com música começaram a perder contratos pequenos. Aparentemente, ninguém queria se associar a uma família sendo exposta em público. O que é irônico, porque ao mesmo tempo eles começaram a receber convites para podcasts. Todo microinfluencer com um programa chamado Vamos Conversar sobre Isso ou Ancru e Real queria entrevistá-los para falar sobre como foi crescer com a Clara. Alguns aceitaram. Eles não usaram meu nome diretamente, mas, digamos que quando seu irmão aparece no podcast chamado Família em Primeiro Lugar e diz: tem gente que só sabe viver fazendo o papel de vítima. Não é exatamente um mistério sobre quem ele está falando. Enquanto isso, os youtubers fizeram o que sabem fazer de melhor, investigar. Alguém encontrou o Facebook da minha mãe. Outro achou o nome do resort nas fotos marcadas de uma prima. E pronto, as peças se encaixaram. Logo, alguns criadores começaram a entrar em contato com a família. Um deles chegou a aparecer na porta da casa dos meus pais pedindo um comentário. 2 semanas depois, meus pais venderam a casa. O motivo oficial era a redução de custos. Mas nós dois sabemos a verdade. Eles se mudaram para outra cidade em silêncio. Uma das minhas irmãs apagou as redes sociais. Outra postou uma daquelas mensagens vagas sobre estar tirando um tempo da vida pública. E eu? Não disse uma palavra. Não comemorei. Não fiz festa. Apenas continuei fazendo vídeos. Não sobre eles pelo menos, não diretamente, mas sobre histórias, observações, esquetes, aquelas pequenas coisas que fazem as pessoas se sentirem vistas, compreendidas, rirem um pouco. E, quando olhava os comentários, vi algo que nunca tive crescendo. Me identifiquei. Obrigada por dizer o que eu não conseguia. Achei que era só comigo. E, pela primeira vez, eu me senti não sozinha, não rejeitada, não uma piada da Clara apenas Clara. E isso era o bastante. Avançando 1 ano no tempo. Ainda não tenho contato com minha família. E, sinceramente, não sinto falta do barulho. Hoje eu tenho amigos de verdade, pessoas que riem comigo, não de mim. Pessoas que me veem de verdade. E a comédia? Deu certo. Larguei meu emprego, comecei a fazer turnês, e pela primeira vez, acordo animada com o que faço. Depois dos shows, as pessoas vêm até mim e dizem: achei que era só comigo. Nunca é. Às vezes, ainda me pergunto: será que fiz a coisa certa? Ou fui longe demais? Me conta nos comentários. E, se quiser mais histórias como essa, não esquece de se inscrever e ativar o sininho.